Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos aplicar as leis do seno e do cosseno para resolver exercícios que envolvem triângulos quaisquer. Barbadinha. Então, vamos ao exercício 1. No triângulo a seguir, A é igual a 12 centímetros, B é igual a 16 centímetros e o ângulo C é 60 graus. Calcule o ângulo A. Então nós temos aqui esse triângulo. Os lados A e B eu conheço, A e B eu conheço. O ângulo C eu conheço, e é para calcular o ângulo A aqui em cima. Então, para calcular o A, eu posso usar aqui lei dos senos. Então, primeiro eu vou ter que calcular esse ângulo lado C aqui, usando a lei dos cossenos, para poder aplicar depois a lei dos senos. Então, lado C ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, A2 mais B2, menos 2AB cosseno do ângulo de 60. Porque o ângulo C eu tenho, que é o oposto ao C. Então, substituindo, 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado, menos 2 vezes 12 vezes 16, vezes cosseno de 60, que é 1 meio, ou 0,5. Então, simplifico 2 aqui. Então, C ao quadrado é igual a 144 mais 256, e 12 vezes 16 é 192. Logo, C ao quadrado é igual a 208, fazendo essa soma e a subtração. Daí C é a raiz quadrada de 208, positiva, porque é a medida de um lado. Decompondo 208, dá 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 13. Aqui esse 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, com a raiz vai cair fora, então vai ficar 4 raiz de 13 centímetros. Esse é o C. E agora vamos aplicar a lei dos senos, para calcular o ângulo A, que é o que ele pede, porque eu tenho o C e tenho o seno do C. C, eu conheço o ângulo C, então eu vou ter o seno dele. O A eu conheço, a medida do A, aí eu vou calcular o ângulo A. Então, substituindo, o C é 4 raiz de 13 sobre o seno do C, seno de 60 graus aqui, que é o C. O A é 12 sobre o seno do ângulo A, que eu não sei. Então, substituindo o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, então fica 4 raiz de 13 sobre raiz de 3 sobre 2 igual a 12 sobre o seno de A. Aqui, na divisão de 4 raiz de 13 sobre raiz de 3 sobre 2, conserva o 4 raiz de 13 e multiplica pelo inverso. E quando inverter, esse 2 vai multiplicar o 4. Então fica 8 raiz de 13 sobre raiz de 13 igual a 12 sobre o seno do A. Fazendo produtos extremos, produtos meios, 8 raiz de 13 vezes seno de A é igual a 12 vezes raiz de 3. E seno de A, 12 raiz de 3 sobre 8 raiz de 13. E usando a calculadora para resolver toda essa expressãozinha aqui, o seno de A é 0,7206. E agora, usando a função inversa do seno do A, seno na menos 1, nós vamos calcular o ângulo A. Então, o ângulo A aproximadamente 46,1 grau. Barbadinha. Vamos ao exercício 2. Calcule a medida dos ângulos internos do triângulo. Então, aqui eu tenho um triângulo, onde eu tenho a medida dos 3 lados, eu quero a medida dos ângulos internos. Então, para isso, nós vamos calcular o ângulo B primeiro. Vamos começar por esse ângulo B. Então, nós vamos aplicar a lei dos cossenos. Porque eu tenho os dois lados que formam o ângulo B e tenho o terceiro lado que é o oposto ao ângulo B. Então, eu vou calcular o ângulo B. Poderia começar por qualquer um dos lados. Então, o B, vejo que o B, o lado B é o oposto ao ângulo B. Esse lado aqui, que é o oposto ao ângulo C, eu estou chamando de C. E esse lado é o oposto ao A, eu vou chamar de A. Então, B ao quadrado, a raiz de 6 ao quadrado, o A, que é 3 mais raiz de 3 ao quadrado, mais o C ao quadrado, 2 raiz de 3 ao quadrado. Menos 2 vezes o A, vezes o C, vezes o cosseno do ângulo B. Então, raiz de 6 ao quadrado aqui é 6, e aqui é um produto notável. Quadrado do primeiro, 3 ao quadrado é 9, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3, 6, vezes raiz de 3 dá 6 raiz de 3, e o quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado é 3. Aqui 2 vezes raiz de 3 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, e raiz de 3 ao quadrado é 3. E aqui,
menos 2 vezes, eu vou multiplicar primeiro menos 2 pelo 2 raiz de 3 aqui, ó, menos 2 vezes 2 raiz de 3 é menos 4 raiz de 3, que multiplica 3 mais raiz de 3 cosseno de beta. Tá? Então aqui, ó, isolando toda essa expressão que está junto com o cosseno aqui, ó, que é negativo, aqui, ó, cosseno de beta, vai ficar mais 4 raiz de 3, que multiplica 3 mais raiz de 3 cosseno de beta igual a 9, mais 6 raiz de 3, mais 3, 4 vezes 3, 12, e lá menos 6. Quer dizer, é como se eu pegasse isso aqui e passasse para lá e o 6 para cá. Tá? E aí, resolvendo aqui a expressão aqui da direita, repetir a esquerda aqui, vejo 9 mais 3, né? Dá 12, mais 12, 24, menos 6 dá 18. Fica 18 mais 6 raiz de 3. Tá? E 4 raiz de 3, aqui multiplica 3 mais raiz de 3 cosseno de B. Aqui colocando 6 em evidência, fica 6 que multiplica 3 mais raiz de 3. Ó. 18 dividido por 6 dá 3, e 6 raiz de 3 dividido por 6 dá raiz de 3. Tá? Veja que esse fator 3 mais raiz de 3 aparece lá também. Ó. Nós vamos poder simplificar. Então, o cosseno do B é 6 que multiplica 3 mais raiz de 3 dividido por essa expressão, 4 raiz de 3 multiplica 3 mais raiz de 3. Então, simplificando aqui, tá? E simplificando 6 quartos por 2, ó, vai ficar 3 sobre 2 raiz de 3. Agora, vamos multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3, racionalizar o denominador. Fica 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3, e 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Ó. Então, fica 2 vezes 3. Tá? Então, vai simplificar o 3 aqui. Cosseno do B é raiz de 3 sobre 2. Tá? Simplificando esse 3. Tá? E esse raiz de 3 sobre 2, né, é um resultado conhecido. Né? Se nós pegarmos aquela tabelinha, né, nós vamos ver que o B vale 30 graus. Então, esse ângulo aqui é 30 graus. Barbadinha. Tá? Agora, vamos calcular o ângulo C. Ó, cálculo do ângulo C. Então, agora, como a gente tem o ângulo B aqui, ó, a gente pode usar a lei dos senos, que é mais rápido. Tá? Então, vamos pegar o C sobre o seno do ângulo C igual a B sobre o seno do ângulo B. Tá? O C é 2 raiz de 3 aqui, ó, sobre o seno do ângulo C, que eu não sei. Igual o B, que é raiz de 6, aqui, ó, e o seno do B, né, que é o seno de 30 graus, que a gente descobriu há pouco. Tá? Então, o seno do ângulo C vai ser igual a 2 raiz de 3 vezes o seno de 30, que é 1/2, tá? Já substituí aqui, ó, produto dos extremos, né, dividido pela raiz de 6. Porque essa raiz de 6 vai multiplicar o seno, daí passa a dividir. Tá? Aqui dá para simplificar o 2 aqui em cima, tá? Então fica raiz de 3 sobre raiz de 6, tá? Ou seja, raiz de 3 sextos. Simplificando vai ser a raiz de 1/2. Tá? E sendo de C, né, raiz de 1 é 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, vai ficar sendo de C raiz de 2 sobre 2. E a raiz de 2 sobre 2 também é conhecida na nossa tabela. Né? O C aqui vale 45 graus. Tá? Vocês também aqui no B, ó, pode pegar a calculadora, né, tirar a raiz quadrada do 3, dividir por 2 e aplicar a função inversa do cosseno. Vocês vão achar que ela vai dar 30 graus. Aqui é a mesma coisa. Calculando a calculadora, raiz de 2, divide por 2, aí aplica seno na menos 1, função inversa vai achar 45 graus. Tá? Agora vamos achar o ângulo, né, o ângulo A. Então, vamos nesse espaçozinho aqui calcular o ângulo A, que é o ângulo que está faltando. Ora, se eu tenho o ângulo B e tenho o C, eu sei que a soma dos três dá 180 graus, ó, A mais B mais C. Então, o A vai ser 180 menos 30 menos 45, ou seja, o ângulo A é 105 graus. Barbadinha. Ah, vamos ao terceiro exercício. Calcula as medidas dos lados A e B no triângulo a seguir, sabendo que A mais B é 5 raiz de 2. Então, eu tenho esse triângulo aqui. Aqui o ângulo B é 30 graus, o ângulo A é 45. Aqui eu tenho o lado B, que é o oposto ao ângulo B. Aqui o lado A, que é o oposto ao ângulo A. Aqui tem o ângulo C. Aqui eu teria o lado C. Eu sei que A mais B, a soma desses dois lados aqui, mede 5 raiz de 2. E eu quero saber quanto é esse A e esse B. Então, veja, eu vou usar a lei dos senos aqui primeiro. Ó. Então, o A sobre o seno do A, ó, o A sobre o seno do A é igual a B sobre o seno do B.
tá? B sobre o seno do B. Claro, eu não sei quanto é A e B, mas daqui eu vou tirar uma relação entre A e B, tá? Vai sair uma equação com A e B como incógnita. E aqui eu tenho uma outra equação com A e B que foi dada. Então eu vou ter um sistema. Tá? Então, A sobre o seno de 45 graus é igual a B sobre o seno de 30. Tá? Então, A sobre raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45, e B sobre 1 meio, que é o seno de 30. Veja que aqui eu estou usando os valores das tabelas, porque aqui está dado em função de raiz de 2. Ó. Tá? Então, vamos deixar dessa forma. Tá? Aqui vai inverter, né? Dividindo por raiz de 2 sobre 2, inverte, fica 2A sobre raiz de 2. Aqui também inverte, fica 2B sobre 1. Fazendo o produto dos meios extremos, ó, 2A vezes 1 é 2A, e raiz de 2 vezes 2B fica 2B raiz de 2. Tá? E A é 2B raiz de 2 sobre 2, ou seja, o A, simplifica o 2, é B raiz de 2. Então, como o A é B raiz de 2, nós podemos substituir lá. Ó, tá? Então, ó, A mais B é 5 raiz de 2. Tá? Então, a B raiz de 2, que é o A, ó, mais o B, é igual a 5 raiz de 2. Aqui eu coloco o B em evidência, ó, fica B que multiplica raiz de 2 mais 1. Né? B raiz de 2 dividido por B da raiz de 2, B dividido por B dá 1, igual a 5 raiz de 2. Tá? E B é 5 raiz de 2 dividido por raiz de 2 mais 1. Tá? Vamos racionalizar. A gente multiplica pelo conjugado, né? Eu tenho raiz de 2 mais 1 no denominador, eu multiplico por raiz de 2 menos 1 no numerador e denominador. Então aqui vai 5 raiz de 2 vezes raiz de 2, vai ficar 5 raiz de 4. Né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E 5 raiz de 2 vezes menos 1 é menos 5 raiz de 2. E aqui é o produto da soma pela diferença. O quadrado do primeiro, raiz de 2 ao quadrado é 2, menos o quadrado do segundo, 1 ao quadrado é 1. Tá? E aqui, ó, a raiz de 4 é 2, 2 vezes 5 é 10, menos 5 raiz de 2. E 2 menos 1 é 1, ó, sobre 1 não precisa colocar. Tá? Então, o B, fazendo o cálculo aqui, é aproximadamente 2,93. Tá? Como não é dado unidade, né, deixa assim sem unidade. Como a gente achou o B, agora aqui a gente acha o A. Ó, tá? Como o A é B raiz de 2, ó, então vai ser 10 menos 5 raiz de 2 vezes raiz de 2. Veja que eu usei, né, esse outro resultado aqui para o B. Ó, 10 menos 5 raiz de 2. Tá? Então, A, 10 vezes raiz de 2 dá 10 raiz de 2. 5 raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2, e 2 vezes 5, 10. Tá? Então, se eu usar esse resultado como B, 10 menos 5 raiz de 2, o A vai ser 10 raiz de 2 menos 10. Tá? Ou, né, resolvendo isso aqui, 4,14. Ou seja, se eu pegar o 2,93 e substituir no B aqui, ó, e multiplicar pela raiz de 2, vai dar 4,14. Tá? Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o like, deixe seu comentário. Na próxima aula nós vamos dar continuidade à nossa lista de exercícios.